família! Com vocês, o Projeto CEA em Casa. Nossa evangelização infantil Isa Malfei está no Instagram, @B Paraíso da Leitura. Vai lá, segue a gente para que os seus filhos possam assistir todos os dias e aprender de forma lúdica a doutrina espírita. E todos os sábados, durante a pandemia, nós temos uma live às 15 horas. Com vocês, Conceição Dória, com o tema Meimei. Olá, estamos mais uma vez de volta a esta casa tão querida, né? Humildade e Amor, onde recebemos o convite para mais uma vez a gente estar aqui. E quando foi me dada a oportunidade de escolher o tema e uma biografia, e o primeiro nome que me veio foi Meimei, Irma de Castro. Um espírito que a gente admira, que a sua formação profissional foi normal, na época dela, pedagoga seria agora, e a gente homenageia assim os professores nesse mesmo mês de outubro. E Meimei também nasceu e desencarnou em outubro. Homenageio também muitos amigos desta casa, queridos, dizer nome seria impossível. Homenageio também alguns familiares meus, né? E representando todos eles a minha filha, que tem a profissão de pedagoga. Profissão muito linda, que forma cidadãos. Então, Irma de Castro, ela recebeu este nome na pia batismal. Ela nasceu às 7 da manhã, na cidade de Mateus Leme, Minas Gerais, aos 22 de outubro de 1922. E desencarnou em Belo Horizonte, em 1º de outubro de 1946. Ela foi filha de Adolfo Castro e Mariana Castro, onde teve mais 4 irmãos. Aos 2 anos de idade, ela fica órfã de pai. Aos 5, ficou órfã do pai desde cedo e se sobressaiu entre os irmãos porque era uma criança diferente de todas. Vivaz, alegre, simpática, conquistava todos que a conhecia. Ela tinha uma beleza ímpar, era muito inteligente. Não tinha esse que não gostasse, que não admirasse a figura de Irma de Castro. Ela teve uma infância muito pobre, era extremamente modesta e de espírito elevado. E vale dizer que a Irma, ela era católica, não era espírita. Era uma criança adorável, simples. E aos 17 anos, ela veio a conhecer o seu então apaixonado marido, Arnaldo, ao qual eles tiveram assim, uma cumplicidade muito grande. Ela, por ser uma pessoa autodidata, não é? Porque era muito inteligente, ela lia muito. E quando ela conheceu o seu marido, um dia ela casou, aos 22 anos de idade, muito nova, eles liam muito juntos, não é? E eles, por ler juntos, eles leram um romance, em que esse romance tinha um personagem que se chamava Meimei. Meimei significa, que é uma palavra chinesa, significa noiva adorada, a noiva querida. E é interessante que esse apelido era íntimo entre os dois. Ele que colocou, né, esse apelido de Meimei na Irma de Castro. E ela chamava o seu marido carinhosamente de Arnaldinho. E é interessante, quando a Meimei casou, ela, ao sair da igreja, né, com o seu buquê de flores, ela depara com um mendigo à porta da igreja. E aquele mendigo pede uma esmola. E a Meimei se entristece,
como é que ela teria alguma coisa para ofertar àquele pedinte. Ela não tinha nada, estava casando, estava com um vestido de noiva, e ela oferta o seu buquê, e todos ficam surpresos, né? Como assim? Ofertar o seu buquê de flores? Acabou de casar agora. E ela não titubeou. A irmã foi e deu um beijo na testa desse pedinte. Muitos viram aquela imagem muito comovente dela, uma jovem, 22 anos de idade, né? Tendo já, saindo de si a caridade, o amor, o respeito à figura do ser humano, não importando como ele é, quem quer que ele seja. E ela, quando conheceu o Arnaldo, ela estava com 17 anos de idade, conheceu a família, ela se tornou muito querida, a família de Arnaldo. Ele tinha uma irmã ao qual elas duas andavam muito juntas, se divertiam juntas. E é interessante que na biografia fala que ela brincava até o carnaval também. Era uma jovem, como da sua época, como toda e qualquer época, né? E essa amizade foi crescendo assim, muito grande. Ela casou na igreja de São José, a matriz de Belo Horizonte. Arnaldo Rocha afirma que toda criança que passava pela irmã ou neném, ela recebia o cumprimento. Quando assim ela se referia, Deus te abençoe, ela beijava, ela abraçava. E ela, quando casou, o pensamento dela era em ter uma prole de crianças. A Nenê, como eu falei, ela não era espírita, ela era católica. E a gente sabe que a mediunidade, ela é isso de qualquer ser humano, não importa a sua religião. Porque ela via, ela escutava. E é interessante que ela sempre via uma criança no seu lar. E Arnaldo diz que quando ele chegava em casa e ele ia sentar-se ao sofá, ela dizia, não senta aí, porque o meu bebezinho está sentado neste sofá. Ela chamava a criança de meu príncipezinho. Irmã tinha mediunidade muito aflorada, o que para seu marido à época tratava-se de disfunção psíquica, porque ele não tinha religião nenhuma, apesar de que ele tinha um irmão que era espírita. Estes pontos na vida dela retratam os compromissos adquiridos em existência anterior, na corte de Felipe II, ao lado do marido Fernando Álvares de Toledo, o duque de Alba, que era Arnaldo Rocha. Então, Irmã era como se fosse, eu não digo era, né? Era um espírito de luz, não é? Um espírito já evoluído. Ela casou com o Arnaldo para poder ajudar na ascensão espiritual do Arnaldo. Nessa época, seu nome teria sido Maria Henriques. E o Arnaldo, naquela época, né, ele era muito ciumento. Apesar de pouco tempo de casados, o casal foi muito feliz, ou seja, viveram 12 anos de eterna cumplicidade, de harmonia, de cumplicidade, né, de respeito. Ela tinha muito ciúme do seu cigano, não é? Que era a lembrança que ela tinha de outras vidas, porque ela era uma médium clarividente e ela não entendia tudo isso. Porém, ela conversava com entidades, ela via essas entidades. Ela tinha muito ciúme dele. Arnaldo Rocha explica que esse cuidado por parte dela era devido ao passado complicado dele, né, em outras existências. E Chico Xavier explicara que Meimei vinha auxiliando Arnaldo, como eu falei anteriormente, na caminhada evolutiva há muitos séculos. Por isso, a sua cuidade em adocicar os momentos mais difíceis e alegrar ainda mais os instantes de ventura. Então, eles viveram esses 2 anos de puro amor, de cumplicidade,
né? E a Irmã de Castro, ela tinha uma doença que veio deixá-la cega. Ela teve anefrite, uma doença que a consumia muito, que deixava muito abatida, mas nem por isso mesmo ela deixou de ser alegre, vivaz, amiga, companheira do Arnaldo. Na noite da sua desencarnação, os momentos finais foram muito dolorosos para a Irmã. Arnaldo Rocha acorda por volta das 2h da madrugada com sua princesa rasgando a camisola e vomitando sangue. Seus pulmões não resistiram, apresentando um processo de um edema agudo do pulmão. Irmã, como eu falei, fica cega durante esse processo todo dolorido. O marido, com essa situação, não sabendo como fazer, sai de desesperado em busca de médico. Naquela época ainda não existia telefone. Ele sai em busca desesperado e, ao voltar, encontra a sua Memê desencarnada. Seus últimos 30 minutos de vida foram de desespero e aflição. Mas, no final deste quadro, com o encerramento da vida física, seu corpo voltou a apresentar a expressão de calma que sempre a caracterizou. Memê foi enterrada no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Ela deixou grandes lições de benevolência com o próximo, e sua história foi contada em diversas obras mediúnicas como Pai Nosso, Amizade, Palavras ao Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda e Mãe. Um detalhe importante, como eu falei anteriormente, o Arnaldo não tinha religião nenhuma. 50 dias depois do retorno da Irmã Pátria Espiritual, Arnaldo e seu irmão Orlando, que era espírita, estavam em Belo Horizonte quando encontraram um médium, Chico Xavier. Segundo Arnaldo, o que aconteceu o surpreendeu de forma nunca antes vista. Ele fala assim: Chico olhou-me e disse: ora, gente, é o nosso Arnaldo. Está triste, magro, cheio de saudades da querida Memê. Como? Como Chico poderia saber que aquele casal, intimamente, eles tinham aquele apelido de Memê? O fato foi intrigante, pois ninguém sabia do apelido Memê, até então mantido em sigilo. Logo após abraçá-lo, o Chico acrescentou: deixe-me ver, meu filho, o retrato de nossa Memê que você guarda na carteira. Ao olhar a foto, o Chico diz: nossa querida princesa Memê quer muito lhe falar. Arnaldo Rocha ficou aturdido e curioso sobre o que sua mulher poderia lhe dizer sobre o mundo espiritual. Naquela mesma noite, o médium redigiu a primeira mensagem de Irmã ao marido. Com o passar dos anos, o médium mineiro foi revelando aos amigos mais chegados que Memê era a mesma Blandina citada por André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu. Está nos capítulos 9 e 10, e que a Memê morava na cidade espiritual Nosso Lar. Referiu ainda que ela é a mesma Blandina, filha de Tassiano e Helena, que Emmanuel descreve no romance Ave Cristo, e que viveu no 3º século depois de Jesus. E sendo assim, a Memê é homenageada em dezenas de casas espíritas em todo o nosso país. E todas elas adotam o nome dessa querida, Memê. E é interessante que quando eu conheci a doutrina, eu não sei, eu não lembro, mas eu
deparava, né, quando conhecia a doutrina, eu conheci nesta casa, esta casa querida, que nos abraça com tanto carinho e com tanto respeito. Eu via companheiros com uma foto, e é interessante que eu lia Vimemei. Eu dizia, Vimemei, Senhor, o que seria isso? Eu não conhecia a mediunidade. Cheguei aqui, como foi de acontecer com quase todos os espíritas desesperados, né? E depois eu descobri que era o sexto Memei. Então, este nome, como nome Allan Kardec na minha vida, que eu era católica, foram dois nomes que sempre me acompanharam, né? Memei e Allan Kardec. E para terminar, nós temos aqui uma mensagem em que a Memei, interessante que ela continua no mundo espiritual, trabalhando e cuidando de crianças. E ela manda uma carta através do Chico, endereçada aos pais e mães. É uma prece, é uma oração, onde diz assim: Senhor, disseram os homens que me queriam tanto, mas ao atingir-lhes a casa, não dialogaram comigo, seguindo as minhas necessidades. Quase todos me ofereceram um berço enfeitado, mas poucos me deram o coração. Afirmam que devo procurar felicidade, entretanto, não sei como fazer isso. Se os vejo a quase todos sofrendo e rebelando-se por não aceitarem as disciplinas da vida. Escuto-lhes as lições de paz. Contudo, acompanho-lhes as rixas em vista de estarem sempre exigindo o maior quinhão de recursos da terra. Recomendo-me buscar a alegria, mas muitas vezes observo que está misturando de lágrimas o leite que me estendem. Erguem palácios para mim, no entanto, entre as paredes dessas mansões coloridas e belas, renovam a cada dia reclamações e queixas que não sei compreender nem registrar. Explicam que preciso praticar o perdão e, ao mesmo tempo, muitos me mostram como exercitar a vingança. Senhor, que será de mim neste grande mundo que construíste entre as estrelas, sempre adornado de flores e aquecido pelo sol, se os homens me abandonarem? Faze que eles reconheçam que dependo deles, como o fruto depende da árvore. E, tanto quanto seja possível, dizer-lhes, Senhor, que terei comigo apenas o que me derem, o que posso ser, enquanto estiver aqui, unicamente o que eles são. Então essa é uma das várias mensagens em que a Memei, assim, passou para o Chico, e o Chico disseminou para cada um de nós. Pais, avós, responsáveis pelas crianças que recebemos em nossos lares, para que nós possamos lapidá-las e fazerem delas o homem, o futuro do amanhã. É o que todos nós assim esperamos. Assim, acabamos a nossa conversa e agradecemos a Deus. Agradecemos essa casa, agradecemos a Francisco de Assis. Confiar nos trabalhos que essa casa se desenvolve com tanto amor e com tanta dedicação. Obrigada.